Demografia brasileira. A demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional, ou seja, o crescimento, a distribuição da população, a taxa de natalidade e mortalidade, entre outros fatores. A importância do estudo da demografia consiste no fato da população ser um elemento político essencial, porque caracteriza uma sociedade e que, consequentemente, tornam-se necessários compreender o desenvolvimento da população, a fim de tornar possível o planejamento econômico, social e cultural. O crescimento e a distribuição da população brasileira. O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores, a migração e o crescimento vegetativo. Esse último é a relação entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento é negativo. E quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo. No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional. Podemos verificar no gráfico que de 1600 a 1800, a taxa de natalidade e de mortalidade foram equivalentes. Por isso, o crescimento é nulo. Já de 1800 a 2000, teve um grande crescimento, porque a taxa de natalidade foi maior que a de mortalidade, e devido a isso, um crescimento vegetativo positivo. Neste outro gráfico, podemos observar o crescimento total da população brasileira de 1872 a 2000. Em 1872, como podemos ver no gráfico, foi decretado que a população era composta por 10 milhões de habitantes. Já em 1900, o número de habitantes aumentou para 17,5 milhões. Em 1940, o número de habitantes aumentou para 41,2 milhões. Já no século XX, a população aumentou 5 vezes mais o seu total. A partir daí, a população no ano de 1970 chegou a ter 93 milhões de pessoas. Em 1980, chegou a 119 milhões. Em 1991, chegou a ter mais de 145 milhões e em 2000, chegou a quase 166 milhões de pessoas. Esses dados fazem com que o Brasil fique em quinto lugar dos países mais populosos do mundo, como podemos ver na tabela, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e a Indonésia. Mais ou menos no ano de 1970, esse crescimento ficou mais lento, por ter ocorrido algumas mudanças em alguns fatores, como por exemplo, o grande aumento dos custos para sobreviver e o fácil acesso aos métodos de usar os anticoncepcionais. Já a distribuição populacional no Brasil é bastante desigual, havendo uma grande concentração da população nas zonas litorâneas, especialmente do Sudeste e da zona da Mata Nordestina. Outro núcleo importante é a região Sul. As áreas menos povoadas situam-se no Centro-Oeste e no Norte, como podemos ver nessa imagem. Neste outro gráfico, podemos ver que a população brasileira reduzirá cada vez mais até 2030, que a partir daí se manterá estável até 2040. Essa é uma estimativa da taxa de crescimento populacional para os próximos anos. A ocupação humana é maior no litoral, numa zona até 520 km. Isso se explica porque no início da colonização brasileira, estas foram as primeiras áreas a ser ocupadas. Nesta área é forte a presença econômica da indústria, da agropecuária, enquanto no interior, além da última, é notável a mineração. Em Minas Gerais e em São Paulo, a ocupação humana seguiu este padrão, determinado pela colonização original de portugueses. No sul, a ocupação foi mais lenta e contou com a ajuda de italianos e alemães, devido à estruturação determinada pelo governo para a ocupação da região. No norte do Brasil, ainda existem vazios urbanos. A densidade demográfica é baixa em função da gigante interiorização e grandes áreas ainda intocadas, com a ocupação pela floresta amazônica na região norte. Até recentemente, as taxas de natalidade no Brasil foram elevadas, em patamar similar a de outros países subdesenvolvidos. Contudo, houve sensível diminuição nos últimos anos, que pode ser explicada pelo aumento da população urbana.
já que a natalidade é bem menor nas cidades, em consequência da progressiva integração da mulher no mercado de trabalho e da difusão do controle de natalidade. Além disso, o custo social da manutenção e educação dos filhos é bastante elevado, sobretudo no entorno urbano. O Brasil apresenta uma elevada taxa de mortalidade, também como em países subdesenvolvidos, enquadrando-se as nações mais vitimadas por moléstias infecciosas e parasitárias, praticamente inexistentes no mundo desenvolvido. Desde 1940, a taxa de mortalidade brasileira também vem caindo, como reflexo de uma progressiva popularização de medidas de higiene, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, da ampliação das condições de atendimento médico e abertura de postos de saúde em áreas mais distantes, das campanhas de vacinação e do aumento quantitativo da assistência médica e o atendimento hospitalar. Em 1980, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registrou no censo daquele ano 119.011.052 de habitantes no Brasil. Deste total, 26,22% se encontravam na faixa etária de 0 a 9 anos, 23,38% entre 10 e 19 anos de idade, 44,24% na faixa de 20 a 59 anos e 6,7% com 60 anos ou mais. O gráfico denominado de pirâmide etária registra em um conjunto de barras em torno de um eixo uma amostra em que cada lado representa uma variável de classificação desta amostra, conforme a estratificação de uma segunda variável. O conjunto de dados utilizado é a população e na distribuição dos estratos está a faixa etária, se dividindo entre o gênero masculino e feminino. É muito utilizada para demonstrar a evolução da população e sua dinâmica, além de auxiliar na observação e no monitoramento da estrutura de gênero e idade de uma determinada população em um determinado período no espaço geográfico. Nota-se na pirâmide etária de 1980 sua base, larga e com acompanhamento das faixas etárias entre 10 e 29 anos. A população de 60 anos e mais é quase imperceptível no gráfico. Se compararmos com o gráfico de 2010, claramente nota-se a redução da base e um alargamento na faixa etária entre 20 a 59 anos, e uma pequena na faixa de 60 anos e mais. Num período de observação de 30 anos, a população do Brasil cresceu 60,28%. O censo de 2010 registrou 190.755.798 habitantes no país. Confirmando o observado nos gráficos acima, houve uma redução de 7,8% na população de 0 a 9 anos, um aumento de 22,77% na faixa etária de 10 a 19 anos, um aumento expressivo em pessoas de 20 a 59 anos, 103,69% e uma explosão demográfica de 60 anos ou mais, com um aumento de 184,92%. A importância da demografia na análise geográfica da população contribui para a quantificação dos dados brutos desta população e pode caracterizar alguma variável geográfica ligada à geopolítica, economia e etc. Em outras palavras, fortalece o conhecimento do movimento natural do crescimento da população. Categorias de regiões, unidades de federação e análise temporal são maneiras de analisar os dados de população. E a partir daí, o geógrafo deve participar no planejamento de políticas públicas e na definição de áreas prioritárias elencadas, conforme o objetivo de alguma estratégia política.